Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Hoje, dia 3 de setembro, esse é o nosso almoço com política, né? O nosso editorial número 2 e já começa bombando. Você viu que ontem o Donald Trump andou dando um recadinho aí para o Maduro, né? Deu uma solapada aí num navio, 11 CPFs cancelados de traficantes. E hoje isso está dando muita repercussão, porque o Trump liberou essas imagens, liberou essas informações sobre esses ataques que aconteceram, e a gente precisa falar um pouco sobre o impacto que isso tem. Foi o início da operação militar do Donald Trump contra a Venezuela, e a gente precisa falar um pouquinho sobre isso. Outro ponto que a gente vai comentar aqui também é sobre a tramitação de pedidos de cassação na Câmara dos Deputados, que a gente precisa comentar, e o projeto da anistia, que agora parece que o Tarcísio de Freitas resolve encabeçar, né, e capitanear a ação sobre o projeto de anistia. A gente vai falar sobre tudo isso aqui com você nesse editorial. Então seja muito bem-vindo, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Se você busca um canal que traz informações sempre com seriedade, sempre buscando as melhores informações para estar trazendo para você, então não deixa de seguir a gente no canal. As informações aqui sempre são trazidas com máxima responsabilidade para você, tá bom? E sempre focando na política e geopolítica regional, principalmente aqui da América Latina, mas também do mundo. A gente sempre está trazendo notícias da Europa, Estados Unidos, Brasil, tudo isso para você ficar sempre muito bem atualizado. Se você quer um canal que traz informação de relevância, não esquece de se inscrever, né? Manda esse vídeo para sua sogra e fala, ó, assiste aí no final aí, ó, ele falou de você, tá? Mas, brincadeira à parte, vamos para cima porque tem muita informação. Primeira informação que eu quero trazer para vocês é matéria que eu trago agora do site G1 para vocês. Dá uma olhada. O governo Trump divulga as primeiras fotos de navios de guerra no Caribe. O governo dos Estados Unidos divulgou nesta terça-feira as primeiras imagens dos navios de guerra que enviou à América Latina, já situados no Mar do Caribe, perto da costa da Venezuela. As fotos mostram o navio de ataque anfíbio USS Iwo Jima e os navios de transporte USS Santo Antônio e USS Fort Lauderdale, com capacidade para transportar mísseis e canhões, né? Então vou colocar aqui para vocês, vou chegar mais próximo para que vocês possam ver, né, o arsenal gigantesco que o Donald Trump, né, divulgou hoje, né, para mandar um recadinho claro aí à turma da Venezuela, né? Parece que fizeram um ensaio fotográfico só para mostrar a força do poderio bélico norte-americano. Por que o Trump está fazendo isso, né? Qual que é a ideia do Trump de ficar mostrando a força bélica, o poderio bélico? É uma medida prática, né? Quando você faz ataques, existem dois ataques contra o inimigo. O primeiro ataque é o físico, ou seja, é bomba, tiro, porrada e bomba, colocar para ferrar mesmo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o psicológico. Com, né, o Maduro fazendo investidas, falando a vice-presidente de que os Estados Unidos serão aniquilados, isso seria para causar dois motivos, né? Ou para causar terror psicológico no inimigo, que aqui nesse caso não se aplica. Você acha que o Donald Trump está com um pinguinho de medo do exército venezuelano? Claro que não. Então, já que não é para causar terror aos Estados Unidos, por que o Maduro fica fazendo essas bravatas de que vão eliminar os Estados Unidos, vão acabar com os Estados Unidos? Qual é o motivo? É simples. Comoção interna. Trazer para o Maduro a figura do nacionalista, do patriota, defensor da pátria. Porque se o Donald Trump estiver fazendo bravata e não entrar para chutar o traseiro do Maduro, o Maduro sai como um grande herói que enfrentou os Yankees. É a mesma coisa que o Lula está fazendo aqui, tá? O Lula quer pagar para os eleitores dele como o único presidente que enfrenta o Trump, né? No ponto econômico, né? É a mesma coisa que o Lula está fazendo. Até parece mais o Lula e o Maduro, né? Se é que você me entende. Agora, o Donald Trump, por seu lado, ele quis mostrar mais força ainda. Foi onde? Um navio com drogas que saiu da Venezuela, indo em direção aos Estados Unidos, foi interceptado.
Tá, mas não foi qualquer interceptaçãozinha. Foi míssil mesmo, foi pou, pou, e 11 CPFs cancelados. Foi o que aconteceu. O Donald Trump poderia só ter interceptado, dado um tiro de alerta, falando, ô filho, para aí, quero pegar as drogas. Como aconteceu? Na operação conjunta dos Estados Unidos com o Equador, eles apreenderam um navio de drogas com mais de meia tonelada, mais de 1 tonelada, não sei. Sei que foram 700 milhões de dólares em drogas que foram apreendidas, ninguém morreu, nenhum CPF cancelado. Dessa vez, uma embarcação menor, com menos poder bélico, o Trump poderia ter falado, ô, para aí, nós vamos apreender as drogas. Não, o Trump só... Pum. Por quê? Porque ele quis mandar um recado claro para o Maduro. Então dá uma olhada, a matéria da Globo News, de novo, no Instagram. Estados Unidos, o governo americano disse que atacou um barco de narcotraficantes da Venezuela, que 11 pessoas teriam morrido. Dá uma olhada na cena. Trump nunca havia ordenado qualquer espécie de operação desse gênero, não havia sido feito nada desse estilo, nem no atual governo, nem no anterior governo Trump. O fato é que esses navios enviados por Trump ao Caribe para combater o narcotráfico fizeram hoje a sua primeira ação, atacando em águas internacionais, na parte sul do Caribe, esse barco que havia zarpado supostamente da Venezuela e que, segundo Washington, levava drogas rumo ao mercado americano. Morreram os 11 tripulantes da nave, que era uma espécie de lancha rápida, como vemos ali nas imagens. Trump confirmou que ordenou o disparo e sustentou que a lancha estava sendo usada pelo grupo criminoso Tren de Aragua, que é uma máfia venezuelana. Esse grupo foi classificado recentemente pelo governo americano como organização terrorista estrangeira. E a Casa Branca considera que o autocrata venezuelano Nicolás Maduro é um dos líderes desse grupo. Trump também afirmou que o barco transportava narcóticos ilegais e que nenhum militar norte-americano ficou ferido. O secretário de Estado, Marco Rubio, reforçou nas redes que se tratou de uma ação letal contra uma embarcação de narcos que partiu da Venezuela. Há vários dias, uma pequena frota dos Estados Unidos está no Caribe com a missão oficial de combater o tráfico de drogas, tráfico que parte desde a Colômbia e a Venezuela e atravessa o Caribe rumo ao litoral sul dos Estados Unidos. Recentemente, a Casa Branca anunciou o aumento da recompensa que oferece por informações que levem à captura de Maduro de 25 milhões de dólares antes e para os atuais 50 milhões de dólares, isto é, dobrou a recompensa. Na semana passada, Maduro ordenou a mobilização das Forças Armadas e das milícias bolivarianas para enfrentar uma eventual ação militar americana. Maduro declarou ontem que a região enfrenta, abre aspas, a maior ameaça em 100 anos, fecha aspas, e alertou, abre aspas, se a Venezuela for agredida, nós declararemos luta armada, fecha aspas. Trump nunca havia ordenado E o que o Trump está querendo, literalmente, é que a Venezuela dê o primeiro passo com o exército venezuelano contra o exército americano. Assim, tá o ambiente perfeito, o adubo perfeito, né, para crescer ali dentro o exército americano e retirar o Maduro. Então, vamos lá. Matéria do CNN Política aqui. Ataque a suposto navio de drogas da Venezuela matou 11 terroristas, diz Donald Trump. Olha só essa imagem, né? É um barquinho, gente. Não é um cargueiro de guerra. É um barquinho. E aí tá lá carregado de droga, tá lá a farinha lá dentro, né? Você vê os sacos de farinha lá dentro. De repente, olha isso. Bum, acabou. 11 CPFs cancelados, tá? Agora eu te pergunto, é maldade do Trump isso aqui? Nossa, como o Trump é malvadão, ele poderia ter parado os barquinhos. Então, o que é o negócio? O que é o problema aqui? É que o Trump, ele quis dar um recado claro. Se você é um narcoterrorista alinhado ao Maduro, eu não quero conversar com você mais. Você vai para o fundo do mar. Se você resolver passar voando ou de barquinho, nós sabemos que você é terrorista e vamos afundar você. O Maduro acusa os Estados Unidos
de iniciar uma ofensiva para roubar o petróleo da Venezuela. Aí já começou com um discurso que a esquerda sempre utilizou, não, mas é para roubar o nosso petróleo, não, mas vão pegar o nosso petróleo, querem roubar o nosso petróleo e tal. Pois é um discurso que a esquerda sempre utilizou, o imperialismo yankee, norte-americano, quer roubar o petróleo, né, dos americanos, é isso que eles querem. Olha, a verdade é que esse discurso pode ter sentido. Tem muito petróleo na Venezuela? Tem. Agora, uma coisa é certa. O problema é que o Trump entende, hoje, no momento que o mundo vive, que a qualquer momento pode estourar uma guerra. E aí, o que ele não quer é aliados da China e da Rússia aqui dentro, como no Brasil e como na Venezuela e como na Colômbia. O Trump vai fazer de tudo para mudar o cenário político aqui na nossa região. Ó, o Emmanuel Rincon fez uma publicação, o ditador Nicolás Maduro apareceu e deu uma declaração depois dos ataques às suas embarcações por Donald Trump. Olha só o que ele diz. Quien les está montando lo que se llama un aplique, quien los persigue es la mafia de Miami. Quem está nos perseguindo é a máfia de Miami, Marco Rubio. De la Casa Blanca y del Departamento de Estado, que le quiere manchar de sangre las manos al apellido Donald Trump, al apellido Trump. Ellos con sus narrativas, con sus manipulaciones, con sus mentiras, y nosotros con nuestra verdad profunda. Y nuestra verdad es que el pueblo de Venezuela está unido, quiere paz y va a tener paz. Hágase la paz. Y la paz se hizo. Así que hoy, martes 2 de septiembre... Então, o que ele falou aqui? Ele falou, olha, quem hoje é o grande mal, o grande assassino, é o Marco Rubio. O Marco Rubio vai manchar de sangue, né, o sobrenome Trump. Ou seja, a culpa tudo é do Marco Rubio, que é um grande traficante terrorista que faz isso de dentro da Casa Branca e que vai manchar de sangue o apelido, né, o apelido, né, de Donald Trump, ou seja, o sobrenome Donald Trump. Olha, não é assim que funciona, né? Não adianta o Maduro ficar fazendo bravata, que para os Estados Unidos, para o Trump atual, o jogo é diferente. O Trump de 2017... né, que saiu em 2017, era outro Trump, né? Era outro Trump. O Trump de agora, ele entendeu que esse negocinho de 4 linhas de Constituição, que esse negocinho de, eu tenho que convencer a esquerda democraticamente que eles têm que me respeitar no meu discurso da direita. Esse discursinho já não serve mais. Pro Trump, não. E aí veio, né? Mais uma, né? Passaram o peru no Maduro agora, né? O trocadilhozinho besta, né? Mas o Peru declara o Cartel de Los Soles como organização terrorista, enquanto Petro segue defendendo a Maduro, né? Matéria do Lea Lengua, tá? Olha, me chamou a atenção isso aqui. O Peru que não é bobo nem nada, o Peru que não faz glu-glu, né? Aqui, na verdade, ele não é besta, mas nem um pouquinho. Ele entendeu o seguinte, sou eu que vou entrar nessa briga contra o Trump para defender o Maduro? Tô fora. Não sou eu que vou entrar nessa. Então, nós já temos Argentina, Paraguai, Equador, agora a Bolívia, todos declarando, né? Tem também a Guiana, todos declarando o Trem de Aragua, o Cartel de Los Soles, todos como grupos terroristas, tá? Então, a situação não está ficando nada fácil para o Maduro. Vamos falar agora de anistia, tá, pessoal? Esse assunto é muito importante, a gente vai bater um pouco papo sobre anistia. O Paulo Figueiredo, ele fez uma matéria, né? Ele fez um vídeo no seu canal do YouTube, tá? E aí ele disse o seguinte, dos Estados Unidos, o Paulo Figueiredo avisa que a anistia limitada seria perda de tempo. O blogueiro bolsonarista, agora é blogueiro de novo, né? Você tem que decidir. Ou é blogueiro, ou é jornalista, ou é estrategista, né? Eu não sei. O blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo, foragido da justiça brasileira e atualmente residindo nos Estados Unidos, usou suas redes sociais nesta terça-feira para se manifestar sobre a discussão da anistia para os envolvidos nos atos extremistas do 8 de janeiro. Em publicação no X, antigo Twitter. Eu não posso elogiar, né? Eu acabei de elogiar o Metrópole, vem um Metrópole
Petrópolis com uma matéria mequetrefe dessa aqui, né? Qualquer coisa que não seja isso é perda de tempo e não conta com o nosso apoio. As pedradas dos Estados Unidos, portanto, continuarão vindo. Grato, escreveu o Paulo Figueiredo. O que o Paulo Figueiredo quis dizer aqui? Começou uma movimentação e uma articulação agora que está dando força ao projeto da anistia do Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas. E aí o Tarcísio de Freitas resolveu vestir a camisa pela anistia ao Bolsonaro e aos presos do 8 de janeiro. E aí, agora, a imprensa está falando que a anistia é plausível. Por quê? Porque o Tarcísio é quem está articulando essa anistia. O que me dá a impressão de que eles querem que o Tarcísio consiga essa anistia, para dar uma amenizada. Ficou feio demais o que o STF está fazendo. Sabe, até democratas já estão falando, não, ficou feio, tá difícil da gente segurar a nossa narrativa, não tá dando mais para segurar a nossa narrativa. Então até eles estão mudando aí, né, a regra do jogo um pouquinho e estão falando, não dá mais para a gente continuar com esse discurso, não convence mais, tá? E aí veio o Hugo Mota e disse o seguinte, e detalhe, o Tarcísio tá com o Centrão para pressionar a anistia, tá? Não é com a direita só, não. Após pressão do Centrão, o Mota já admite debater por anistia após o julgamento do Bolsonaro. Matéria do Infomoney, tá? Após a reunião com líderes, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, reconheceu o aumento da pressão sobre a eventual votação do projeto de lei que anistia os envolvidos do 8 de janeiro, com possível favorecimento ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. Os líderes estão cobrando, estamos avaliando e temos que conversar mais, disse Mota. Aumentou o número de líderes pedindo. O movimento a favor do texto cresceu com a articulação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Então, todos atribuindo, né, esse aumento do pedido de anistia ao Tarcísio de Freitas. Mas o Hugo Mota é um pêndulo, sei lá, né? Assim, ele balança, né? Aqueles bonecos de posto, né? Bonecão do posto, tá maluco, tá doidão. Aqueles que fica assim, balançando para um lado para o outro. Porque na mesma hora que ele fala uma coisa, ele volta atrás. Eu nunca vi um presidente da Câmara tão perdido quanto o Hugo Mota. É o seguinte, hoje, ainda, quem é o cabeça de tudo é o Arthur Lira. O Hugo Mota hoje tá lá, mas quem manda chama-se Arthur Lira. O que aconteceu? O Arthur Lira teve autorização do Moraes para ir até a prisão domiciliar do Bolsonaro. Ele esteve lá 2 horas lá dentro em conversa reservada. Eu tive informações de que quando o Arthur Lira chegou lá, o Bolsonaro pediu para a Laurinha, que estava em casa, para a Michelle saírem de casa, não estarem dentro da casa, para que elas não pudessem ouvir aquela conversa. Motivo? São várias hipóteses. Pode ser que o próprio Bolsonaro diga, olha, pode ser que essa vinda do Arthur Lira aqui seja reconhecida como mais um atentado à democracia, eu quero vocês longe daqui. Né? Quero vocês longe daqui. Ou, não, o que temos para falar aqui não é bom que você saiba. Então, o que se tem hoje de argumentos que rolam nos bastidores do Congresso é de que o Arthur Lira veio porque o Arthur Lira seria um representante do sistema, veio com uma proposta para o Bolsonaro, um plano para o Bolsonaro. E aí você vai ficar bravo comigo agora, mas não sou eu que estou falando que é isso, eu estou falando o que eu ouvi, eu estou repassando, estou fazendo um telefone sem fio aqui, tá? O que aconteceu? O Arthur Lira chegou até o Bolsonaro e fez uma proposta do sistema, ficou lá 2 horas e saiu. Ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe ao certo se foi uma proposta para o Bolsonaro, se o Bolsonaro aceita, não aceita. Mas nos bastidores já está circulando aí que teve uma proposta do Arthur Lira para que o Bolsonaro já assumisse logo que o Tarcísio de Freitas será o candidato. Que o Tarcísio de Freitas articularia a anistia para tirar o Bolsonaro da cadeia, porém sem elegibilidade. Tarcísio de Freitas articularia, conseguiria, junto ao Centrão, junto ao Hugo Mota, conseguir votar a anistia. O STF falaria, tá tudo bem. A anistia pegaria todo mundo, inclusive membros do STF, todo mundo,
Acabava com tudo que aconteceu e todo mundo segue a vida bonitinho. O Bolsonaro solto, os presos do 8 de janeiro solto, o Moraes solto e o Tarcísio, presidente da República. Tem gente falando que o acordo foi esse e que talvez o acordo foi aceito pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro já está vendo o Tarcísio articular sobre a anistia, né? E tá fluindo, né? Esse processo sobre a anistia, né? Mas o Hugo Mota, vamos voltar aí. O Hugo Mota decide não colocar em pauta o projeto de anistia que perdoaria os envolvidos no ataque de 8 de janeiro de 2023, mesmo com o apoio da maioria dos líderes da oposição e do Centrão. Por quê? Porque está esperando primeiro, lembra da fala do Barroso? Não, primeiro a gente julga. Não se dá para anistiar quem ainda não foi julgado. Primeiro a gente julga. Deixa o Tarcísio ganhar o mérito e o louro da anistia. E depois disso, a gente anistia todo mundo e vida que segue sem problema nenhum. Ó, bora. Mais um que para mim, né, tá no mesmo balaio do Tarcísio. Caiado. Gosto dele? Gosto. Acho que ele é o presidente ideal? Não, mas ele poderia trazer uma coisa importante para o Brasil, que pelo menos é a segurança pública, né? Com a adesão de Caiado à frente do União, PP, a anistia de Bolsonaro já supera 350 votos, ou seja, Zema, Caiado, Tarcísio, todos os governadores entraram agora, articularam, querem a anistia do Bolsonaro, porém sem Bolsonaro presidente. Esse teria sido o acordo. Luiz Bassi, Tarcísio, e o mérito é do Tarcísio, que eles querem dar totalmente. Tarcísio fecha a maioria por anistia, Centrão pressiona Mota e o PT reage. É golpe! Eu imagino aqui a vozinha do Lindbergh. É golpe, gente! Do Randolph. É golpe, é golpe! Tudo pra eles é golpe, né? Estão falando que estão tentando dar um golpe na democracia agora com a anistia ao Bolsonaro. Cara, mas é um discursinho muito mequetrefe, né? Vamos ser sinceros. A articulação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para que a Câmara dos Deputados vote uma anistia de Jair Bolsonaro, logo após o julgamento no STF, aumentou a pressão sobre o presidente da casa, Hugo Mota. Então, veja que o Luiz Bassi está falando isso. Ó, a articulação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para que a Câmara dos Deputados vote uma anistia a Jair Bolsonaro, logo após o julgamento no STF, aumentou a pressão sobre o presidente da casa, Hugo Mota. Segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, partidos como PP, União Brasil e Republicanos já aderiram ao movimento, tornando a votação praticamente inevitável. Mota admitiu a deputados que há maioria para pautar o tema, mas disse que antes conversará com o Senado e com o Supremo Tribunal Federal, né? Ora, Supremo Tribunal Federal não é entidade política, vai conversar com eles para quê, né? Aí vem o Lindbergh. Disse que o Mota garantiu que não vai ser pautada a anistia, né? Aí o Lindbergh falou aqui, eu vou poupar seus ouvidos dessa aqui. Junto com o Tarcísio de Freitas, vem o Aldo Rebelo, ex-ministro da Dilma Rousseff, e disse o seguinte, ó, vamos defender a anistia. O Aldo Rebelo é uma figura que eu gosto dele. Cara, você tem que entender o seguinte, você gostar de alguém não quer dizer que você concorda com 100% do que ele fala. Mas se mais de 50% dos discursos atuais dessa pessoa estão relativos ao meu posicionamento, quer dizer que eu não vou ter essa pessoa como inimigo. Então, assim, hoje, se você perguntar, Tarcísio, você seria mais oposição ou mais aliado? Aliado, né? Mais de 50% do posicionamento do Tarcísio é o mesmo que o meu. Caiado, também mais de 50% do posicionamento do Caiado é igual ao meu. Outros não. Por exemplo, posicionamentos do Caiado, principalmente em relação ao STF. Bolsonaro, sim, posicionamento do Bolsonaro, em grande parte, 50% é alinhado com o meu. E Lula, 100% desalinhado com o meu, tá? E aí, este é uma oposição, tá? O Aldo Rebelo é uma figura que me surpreendeu. Eu conheci ele no Museu do Amanhã, isso em 2022, tá? Durante o período eleitoral. Não é novidade para ninguém que em 2022, quando aconteceu
a candidatura do Pablo Marçal. Eu articulei para ele participar do Museu do Amanhã, né? Então eu estive no Museu do Amanhã articulando para o Pablo Marçal, para ele poder se expor ali. Não é novidade para ninguém isso aí, eu já falei milhares de vezes para vocês. E aí teve o Museu do Amanhã, ele participou dessa reunião, foi onde eu conheci o Aldo Rebelo. Participei de uma palestra dele, eu falei, pô, esse cara é inteligente, bobo ele não é. Ele é muito inteligente, os argumentos deles são muito interessantes. E aí era um momento de transição do Aldo Rebelo para, né, sair dessa esquerda radical. Ele era do PCdoB. E aí hoje ele entra nesse centro, né, centro-direita. Hoje eu duvido. Acho que as ideias do Aldo Rebelo não dão para ser consideradas mais como a esquerda radical do governo Lula e da turma, né? Ó, o Lindbergh Farias faz... Eu falei que eu ia poupar você, mas não vou poupar, não. Eu tenho que ouvir esse tipo de porcaria para poder trazer matéria para vocês. Vocês vão ouvir também. Olha isso. Olha, eu tô gravando esse vídeo para fazer uma denúncia para você. Para falar sobre um golpe que está sendo arquitetado aqui no parlamento. Golpe. No primeiro dia de julgamento do Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal, golpe. No relatório duro do ministro Alexandre de Moraes, numa sustentação inquestionável feito pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que pede a condenação de Jair Bolsonaro e dos outros que estavam envolvidos nessa trama golpista. No momento em que todo o Brasil tem a expectativa de condenação e prisão de Jair Bolsonaro, aqui no parlamento, com a articulação do governo... Vamos lá. Deixa pra lá. Ele tá falando do Tarcísio, né? Cansou meu ouvido também. Cuidado. Tem muita gente levando em consideração, ridicularizando o Lindbergh Farias. Não sei o quê, não sei o quê, falando apelido. Cuidado. Esse cara tem um vínculo com o Alexandre de Moraes, com o Supremo Tribunal Federal, gigantesco. Não é pequeno, não. Cuidado, tá? Hoje, o maior problema que se tem é você considerar, né, o sabichão e não perceber o que está rolando. E hoje o que está rolando é o seguinte: o Lindbergh Farias, ele hoje se tornou a peça articuladora junto ao Supremo para minar as ações contra, né, minar as ações, para propulsar, né, dar propulsão às ações contra os presos do 8 de janeiro, contra o Bolsonaro e contra a oposição. Se depender do Lindbergh, não existe oposição no Brasil. É isso aqui que ele está articulando, e está articulando com maestria, enquanto todo mundo fica rindo, achando que ele é brincadeira. Não é, né? Ó, oposição e Centrão apela por anistia, mas Mota opta por outra pauta. Quem está pressionando hoje é o Lindbergh Farias, e o Lindbergh Farias está tendo mais pressão do que a oposição, mais pressão do que o Centrão. O Mota está muito mais tendente à esquerda. O Mota é outro Pacheco. Lembra que o Pacheco pagava de moderado, mas no último palanque ele tá lá: não, vamos ser golpistas, ai, essa bandeira não será suor de sangue de fascista. Então, ele se entregou. Tem nada de moderado, é esquerda radical, né? E aí vem o Tarcísio de Freitas aqui, ó. Tarcísio de Freitas consegue maioria por anistia, Centrão pressiona Mota e PT vê golpe. É da Mônica Bergamo, tá? Ou seja, o Tarcísio é o grande herói da parada. O Tarcísio que conseguiu, não adianta, né? A oposição tá brigando há maior tempão, mas o herói é o Tarcísio. Tarcísio envia secretário a Israel em missão oficial em meio à crise com Lula. Ou seja, o Lula criou uma crise, se tornou uma persona não grata, rompeu relações, né, com o governo brasileiro. Mas adivinha quem é o super-herói que aparece lá para resolver o problema? Tarcísio de Freitas. Adivinha quem é que vai estar com o Trump para resolver o problema do tarifaço? Tarcísio de Freitas, que o governador, acho que é da Geórgia ou da Califórnia, acho que é da Geórgia, vai levar o Tarcísio para conversar com o Trump. Adivinha quem vai resolver o problema? O Tarcísio. Você entendeu que as pautas do Tarcísio deixaram de ser as pautas de São Paulo e passaram a ser pautas nacionais?
E ninguém, além do Eduardo Bolsonaro, está questionando isso mais. Você está vendo algum aliado do Bolsonaro? Você está vendo o Silas Malafaia? Você está vendo alguém falar no Tarcísio? Olha aí, ó, tá passando na frente do Bolsonaro. Ou seja, o Tarcísio já deu a rasteira no Bolsonaro, já assumiu o protagonismo e já está levando aqui, sem sombra de dúvidas, o mérito por pautas que antes seriam do Bolsonaro. Ó, Poder 360, Dia 360. Tarcísio de Freitas viaja a Brasília para articular anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Eis que o Tarcísio ganhou o protagonismo como articulador internacional. Resumindo, lembra que eu falei para vocês que há uma especulação de que o Lira foi até a casa do Bolsonaro justamente para fazer essa proposta. E não, eu falo o seguinte, ó, Tarcísio é o nosso candidato, vai ser o Tarcísio a partir de agora, deixa o homem trabalhar, Bolsonaro, você já está preso mesmo, em troca, depois você sai da cadeia, você pode ir embora para os Estados Unidos, viver lá com o Trump, o Tarcísio vai articular a anistia para você, vai ganhar um mérito de tudo isso. Então, assim, veja o cenário que está acontecendo. O Tarcísio vem, faz um discurso, o dia que eu for presidente, o meu primeiro ato será um indulto ao Bolsonaro. Ok. E vem a Mônica Bergamo e fala, não, mas isso aí é mentira, porque o STF não vai deixar. Depois o Arthur Lira vem na casa do Bolsonaro, autorizado pelo Alexandre de Moraes, fica lá por 2 horas, conversando com o Bolsonaro, sem ninguém saber, sai. Na outra semana, o Tarcísio começa a articular só pautas internacionais. Não, eu vou lá conversar com o Trump para resolver o problema do tarifaço. Eu vou resolver o problema com Israel que o Lula está atrapalhando. Eu vou resolver o problema da anistia. E o Tarcísio deixa as pautas de São Paulo e vem para resolver as pautas internacionais e pautas nacionais. E aí vem o Caiado e fala, não, eu estou com o Tarcísio. Vem o Zema e fala, não, anistia, nós estamos apoiando, eu estou com o Tarcísio. Ou seja, o plano é o seguinte, e aí é bom você ir acostumando nisso aí. Tarcísio será o candidato, Bolsonaro continuará inelegível, Eduardo Bolsonaro ficará inelegível lá dos Estados Unidos, né? No máximo vão autorizar o Eduardo Bolsonaro a concorrer ao Senado. Vai ter uma anistia que vai pegar todos, inclusive o ministro do STF. Com essa anistia eles vão tentar articular para que o Trump tire a lei Magnitsky, vão derrubar o discurso aí, contra o Moraes, de que o Moraes persegue todo mundo, e aí o Trump não vai bater no Tarcísio, porque o Tarcísio não é o Lula. O Tarcísio vai abrir o comércio com os Estados Unidos, com China, com todo mundo, então seria o grande pacificador, o Tarcísio de Freitas, e parece que o caminho que está andando é esse. Se eu acho ruim isso aí, sinceramente, cara, é o Lula que está no poder, né? Então qualquer coisa é melhor do que o Lula. Mas se eu acho que é o ambiente perfeito, não é não. Mas já é melhor do que nada. E se eu estiver falando besteira, pode me criticar, eu não sou dono da verdade, tá? Às vezes eu acerto, às vezes eu dou cada errada aqui também, né? Mas o importante é a gente poder estar debatendo, discutindo e falando sobre a política real aqui. O que é a sua visão? Você acha que o desenho é esse ou eu estou falando besteira? Coloca no comentário. Eu vou ler os comentários, que esse vídeo aqui eu mesmo achei interessante para saber qual que é o posicionamento de vocês sobre o Tarcisão do asfalto. Aí eu quero saber, tá bom? Abraço, pessoal. Fica com Deus e vejo vocês no próximo editorial. Obrigado. E desculpa o sincericídio aqui, que a gente faz assim mesmo, tá? É meu. Eu sou sincerão. É assim que eu sou, tá bom? E para você que está preocupado com tudo isso, está preocupado com o Brasilzão, acha que isso aqui já chegou num nível estarrecedor, na descrição eu vou deixar aqui para vocês o link do nosso escritório para te dar uma consultoria sobre a saída do Brasil para o Uruguai, tá? Ter uma residência no Uruguai, ter um plano B, não ficar à mercê do Brasil. Quando você vai para outros países, você abre o seu horizonte, tá? Para mim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi um ex-assessor do Alexandre de Moraes, procurador, tá? Ter entrado com um processo contra mim de fake news. E eu falei, cara, se eu sou condenado, eu não posso nunca mais sair do Brasil. Eu vou ter um antecedente criminal, eu tô lascado. Então Uruguai.
E aí eu conheci um mundo novo, Uruguai, Paraguai, Argentina, e aí eu entendi o quanto é importante você sair desse mundinho que você conhece chamado Brasil e ver outras opções, outros países, sabe? É importante. Então, se você quer entender um pouco isso, clica na descrição aqui. O Uruguai é uma ótima opção para você, tá bom? Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade e a gente volta daqui a pouco no próximo editorial. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você e sua família. Desculpa o vídeo longo, hoje eu gostei do bate-papo, tá bom? Abraço, fica com Deus.